Bora aprender qual é a intensidade que você precisa escolher nos seus treinos? Para cada aparelho, para cada exercício, você tem uma capacidade específica de força. E eu quero que você entenda nesse vídeo como você vai entender e descobrir a sua capacidade e progredir com a sua força, ok? A maior dúvida das pessoas nas academias é saber escolher esse peso. Então agora você vai aprender. Olha só, eu coloquei aqui para você alguns exemplos que talvez você pode receber aí nos seus treinos. Uma coisa que é importante você entender é que cada ser humano tem a sua capacidade. Então não tem como eu dizer para você qual é a força ou qual é o peso que você tem que introduzir em cada exercício. Mas com base na quantidade de repetições que eu vou colocar para você, você vai conseguir entender. Sempre vai ser tentativa e aprendizagem. Tentativa e aprendizagem em cada dia, porque em cada dia nós temos uma capacidade, tá? Então tem dias que nós estamos mais fortes, tem dia que nós estamos mais fracos e vai depender do nosso ambiente, de como nós dormimos, de como nós nos alimentamos dentro do dia. Tudo isso nós precisamos levar em consideração para entender o nosso desempenho dentro do treino, tá? Uma coisa que é importante você entender é que a cada quantidade de repetições, você tem que introduzir um peso específico, tá? Então, se você já pegou no agachamento, fazendo 10 repetições, 20 quilos em cada lado, quando for 15 repetições, não vai ser mais aqueles 20 quilos, porque você conseguia fazer 10 repetições e não 15. Então, quando eu aumentar a quantidade de repetições, você precisa ajustar o peso ali no agachamento, tá? Quando for 20 repetições, você vai diminuir o peso. Quando for 8 repetições, você precisa aumentar esse peso, porque o interessante é nós chegarmos à quantidade final de repetições na carga ideal, com esforço. Se eu chegar na quantidade final de repetições e tá fraco, eu consigo ainda fazer mais 5, 6 repetições, mais 3, eu sinto que eu tenho mais energia ainda para gastar dentro daquela quantidade, eu tenho que analisar e sentir se eu preciso aumentar esse peso. Porque sempre nós precisamos nos desafiar dentro daquela quantidade de repetições. Então não é errado você diminuir as cargas em momentos específicos. Eu recebo muitas informações, muitas dúvidas das alunas aqui. Olha, eu não consegui fazer naquela quantidade de repetições que você pediu com o peso que eu já peguei antes. Sim, é porque em cada momento você vai introduzir uma quantidade certa. Dentro aqui desses exemplos, eu coloquei, por exemplo, você vai receber em momentos específicos um número fixo de repetições, em outros momentos, números decrescentes, então 10, 8, 6, 4, 20, 15, 12, 10. Eu faço essa estratégia, eu desenvolvo essa estratégia no seu treino para nós estimularmos vários tipos de capacidade. Quando nós fazemos bastante repetição, o tempo de tensão do seu exercício é maior, logo eu vou gastar de uma outra forma. Quando eu faço com menos repetições, exige mais intensidade, eu tenho que aumentar essa intensidade, e o meu corpo ele vai sentir de uma outra forma. Da mesma maneira, eu vou conseguir aumentar a minha massa muscular, aumentar a minha força e também trabalhar a oxidação da gordura, a quebra da gordura. Então, por isso que eu faço essas modulações, essas variações. E também vai ter momentos que você vai precisar fazer uma repetição crescente. Então, uma série 12, depois uma série 15, depois uma série 20. Está aumentando as repetições. Então eu preciso ajustar a carga para esse aumento. Eu já estou cansado de uma série, aquela carga era para 12, agora são 15, eu tenho que reduzir um pouquinho para fazer 15. Depois eu tenho que descansar, reduzir mais um pouquinho e fazer mais 20, tá? Então não confunda, se está assim, 12, 15, 20, 12, 10, 8, 6, é uma série 12, uma série 8, uma série 10, desculpa, uma série 8 e uma série 6. Então você não tem que fazer uma série de 12, 10, 8, 6 e contar como uma série. Então, quando estiver assim, cada número é uma série específico, ok? Aqui também, mesma coisa, ó. Uma série são 12 repetições. A outra série são 15 e a outra série são 20. Sempre vai ter um intervalo de descanso que eu vou colocar lá no aplicativo entre as séries. Então você tem que descansar um determinado tempo
que eu estipular para você. Mas isso vai ser um outro módulo que eu vou te explicar também sobre descanso, ok? Então aqui, ó, quando for repetições fixas, nós precisamos entender qual é a capacidade, qual é a força que nós precisamos colocar naquele exercício. Em qualquer exercício, você precisa testar. Então, agachamento, leg press, sumô, cadeira extensora, você vai ter que colocar um peso e sentir se aquele peso está certo para você conseguir fazer 12. Não tem importância, não tem problema se você errar. Então, se você fez uma série e já no meio da série você sentiu que está pesado ou leve, você para ali e já vai ajustando. Então, é uma busca pelo conhecimento, é uma busca pela sua capacidade. E assim você vai aprender qual é a sua força atual. E todo mundo pode progredir. Então você vai aumentar essa carga, essa força, mas isso eu também vou conseguir te explicar mais para frente, tá? Então, 12 repetições, você vai escolher na primeira série, você vai escolher, tá? Olha, eu vou escolher 12 repetições em qualquer exercício, você vai escolher a carga e testar. Na primeira você testa. Então é um teste. É um teste de carga na primeira série. Não, você não precisa se matar na primeira série. Você tem que entender, vai ter que se estimular, vai ter que se desafiar ali dentro do treino, mas você tem que testar. Então, todos os dias você vai testar. Eu testo todos os dias. Eu consigo pegar, eu sei qual que é o meu limite, mas eu vou testando a minha capacidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui no agachamento, tá? Para ficar mais claro aqui. Agachamento. Tá? A primeira série, já que são fixas, eu vou escolher... Vou colocar aqui, melhor. Eu vou escolher 15 quilos, tá? Cada lado, para mim. E vou fazer 12. Fiz 12, no meio do caminho eu tenho que sentir. Tá fácil, tá difícil? Eu vou ter que ajustar. Eu vou continuar fazendo bem devagarzinho, controlando o movimento. Se está muito difícil, você percebeu que está errando no movimento, calma, já para ali mesmo, ajusta para fazer 12, tá? E eu coloquei 15 cada lado, tá? Cada lado. Ok. Depois que eu terminei, eu escolhi. Depois que eu terminei, eu vou ter que entender como eu estou ali após a execução. Foi suficiente? Será que eu posso aumentar um pouquinho? Eu não posso? Então, de acordo com o meu esforço, eu vou saber, eu vou manter esse peso, já que são ainda 12 repetições depois. Eu não vou diminuir ou aumentar a quantidade de repetições. Então, eu vou sentir, ó, mesmo assim sendo 12, mesmo sendo a mesma quantidade, eu posso aumentar um pouquinho mais, porque eu consigo chegar em 12 ainda com muito esforço. Ou se estava muito pesado, eu vou pensar assim, não, eu vou manter esse peso porque ainda são 12, em 12 eu cheguei na minha exaustão máxima, então eu vou deixar essa mesma carga. Então é assim que você vai precisar fazer dentro do seu treino, ok? Agora, quando é uma série decrescente, tá? Então a primeira carga é para 12. 12 repetições. Vou dar um exemplo no agachamento novamente. Eu coloquei 15 quilos, tá? 15 quilos. Vou separar aqui. Então, eu coloquei 15 quilos, tá? Para fazer 12 repetições. 15 quilos em cada lado, eu fiz 12. Descansei. Já que são 2 repetições a menos, eu posso aumentar. Então, na outra série, eu vou colocar, por exemplo, 17 quilos. Eu vou fazer um teste. Já que são 2 repetições a menos, eu vou aumentar esse peso. Eu tenho que aumentar. Se eu conseguir fazer 12 repetições com 15 quilos, eu consigo fazer 10 com 15. Então eu tenho que aumentar para também ter uma exigência final ali dentro com mais cargas, tá? Terceira série, já que são 8 repetições, já são 4 a menos do que a primeira. Eu vou aumentar para 20. É um exemplo, tá? Você pode aumentar de 5 em 5, de 10 em 10, de 3 em 3, como você conseguir sentir no meio do treino, tá? Coloquei 20 para fazer 12, para fazer 8, desculpa. E agora, para fazer 6, eu vou colocar 24 quilos. Eu vou tentar. Entre 24 e 22, e eu vou sentir. A hora que eu coloco a barra, a hora que eu vou começar a executar o movimento, eu já vou sentir ali no meio do processo se está pesado ou se está adequado. Eu não posso deixar a minha mente me enganar. Eu tenho que fazer o movimento, sentir, e no meio do caminho, se você errou a carga, nossa, eu errei. Fiz, exemplo, era para fazer 8, aí eu aumentei para 20. Fiz 4 e já não conseguia mais, eu vou travar rapidinho, travei.
eu diminuo a carga novamente e vou até 8. E isso você pode fazer em qualquer um. Errou a carga, diminua aquela carga, tá? Ó, trava, desce, tira em qualquer exercício, tá? Você diminua a carga e volta para o exercício para a quantidade de repetições. Faltou uma repetição? Não precisa, tá? Faltou duas, talvez você analisando se são 6 repetições, talvez você pode fazer um pouquinho mais 3 repetições, por exemplo, tá? Mas se são 20, você fez 18, se são 15, você fez 13, não importa, tá? Porque você está numa média, está numa margem interessante ali, tá? De 2 para baixo ou 2 para cima, tá? Então é muito importante você entender sobre isso. Agora, quando são repetições crescentes, uma carga é pesada para 12. Então você tem que escolher uma carga para 12, tá? Novamente no agachamento, ó. Eu coloquei 15, né? Eu coloquei 15 quilos, fiz 12. Depois são 15, são 3 a mais. Então eu tenho que reduzir essa carga ou sentir se 12 dava para fazer mais. Se dava, se eu conseguia ainda fazer mais 3 naquela mesma carga, eu mantenho aquela carga, eu mantenho. Agora, se eu não conseguisse, se eu fiz 12 com muito esforço, eu vou reduzir para 13, né, para 14, para 12 quilos, para testar e fazer 15 com esforço, tá? Se depois eu preciso aumentar a carga para 20, ó, a repetição para 20, desculpa, eu vou reduzir ainda mais, eu vou chegar em 10 quilos. Então, na última série, eu vou diminuir para 10 para fazer 20, com cadência, com controle, tá? Se você é ultra iniciante, nunca nem treinou antes, não entende muito de peso, você pode realizar tudo isso, essa progressão, mas com cuidado. 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, você vai entendendo e nessa aprendizagem, no meio do processo, nesse autoconhecimento, você vai se descobrindo, vai progredindo, você vai chegar nesse nível aqui de progressões e regressões de intensidade, tá? Mas você iniciante, vai com calma. Você é intermediária, avançada, faça isso que eu estou dizendo, mas sempre você precisa aumentar com boa técnica, tá? Se você perdeu muita técnica, você não pode aumentar. Se você está errando muito no movimento, você está errando também na intensidade. Logo, quando eu vou me desafiar, eu vou perder um pouquinho da técnica. É um pouquinho. Eu não vou perder tudo. Mas a minha técnica vai mudar da técnica de quando está leve. Tá? Quando está leve, eu tenho uma técnica perfeita. Quando está pesadão, eu vou perder um pouquinho. Então, tá tudo bem. Se você sentir que você perdeu um pouco do movimento. Então, tem que ter essa análise aí, tá? Então, basicamente é isso em relação à intensidade, ok? Caso eu tenha uma outra informação para te passar, eu vou fazer um módulo aqui abaixo, tá? Mas agora eu quero que você entenda sobre cargas, sobre isso que eu te mandei, que eu coloquei aqui nesse vídeo, ok? Abraço, assista novamente caso você ainda tenha alguma dúvida, tá? E se tiver ainda alguma dúvida mesmo com essa apresentação, você me manda no suporte que eu vou fazer um outro vídeo para explicar. Abraço.